Bom, para as pessoas que chegaram agora, eu queria lembrar que a nossa mesa está falando sobre políticas públicas e intervenções comunitárias. E queria apresentar, então, a Patrícia Flack, que é psicóloga, assistente social, mestre em saúde coletiva do ISC, da Universidade Federal da Bahia, supervisora técnica do Ponto de Encontro e coordenadora geral das atividades de rua do CETAD, Consultório de Rua e Saúde de Cara na Rua. Saúde de Cara na Rua. E queria apresentar também o Lucas Carvalho, que é psicólogo, supervisor clínico institucional na área da infância e juventude e atua no setor de formação e pesquisa do projeto Quixote, em São Paulo. Mas eu queria dar a palavra para o Marcelo Magalhães, que é aquela pessoa que eu também conheço, que tem aquele currículo enorme e que fala muito e que já tentei fazer uma sedução aqui com ele para ver se ele vai cumprir e ele garantiu. Então, se ele não cumprir, a gente começa a aplaudir, tá? Então, Marcelo. Obrigado, Lourdinha. Eu vou tentar ser obediente. Tem uma apresentação que... Você pode começar? Deixa eu ficar de lado, talvez. Tem o microfone aqui, ó. Passa por cima dele. Bem, então, você pode só voltar uma, por favor? Esse é o título do trabalho, e vocês me desculpem que está em inglês, que foi a mesma apresentação que os colegas fizeram esse ano, num congresso que foi o 8º International Club Health Conference, que aconteceu em São Francisco, no mês de junho. Então, o título tem esse, seria manejando ou administrando vulnerabilidades, reduzindo riscos e trabalhando com cuidado ou com assistência também. E o título do trabalho é sobre o percurso desde 2006 do coletivo Balance de redução de riscos e danos, que existe, então, desde essa data, aqui sobre os auspícios do CETAD também. Você pode passar? Os marcos anteriores a essa experiência do coletivo Balance de redução de riscos e danos no campo internacional são o Dance Safe dos Estados Unidos e o MAPS, o Energy Control da Espanha, o Check-in de Portugal, o Tecnopli da França, o NILP e também o projeto da Estela, que está até aqui também, que é o Palada Boa, que do Brasil talvez tenha sido o primeiro projeto que tenha começado a trabalhar com redução de riscos e danos em contextos de festas e festivais. Pode passar? Esse é um pouco o histórico desse projeto, que então começa a partir de 2006, no Festival Transformation, em Pirinópolis, depois passando 2007, 2008, 2009, 2010, até a gente chegar nesse próximo ano, que a gente vai fazer a 7ª ou 8ª edição do Festival Universo Paralelo, que é praticamente o que dá a periodicidade do lançamento das campanhas do coletivo Balance. Você pode passar? Então, isso é o que definiria esse projeto, que é um coletivo de redução de riscos e danos, e ali a gente ainda não colocava esse significante riscos. E eu agradeço o significante risco ao professor Nery, que puxou minha orelha na defesa, e hoje em dia eu adoto absolutamente esse significante que a gente tem que incorporar nas discussões, porque principalmente trabalhando com a perspectiva de vulnerabilidades, não dá só para a gente pensar na redução dos danos já existentes, ou que passam a existir, mas de reduzir os riscos associados. Então, é um conjunto de ações educativas e de saúde que tem como objetivo diminuir os efeitos negativos decorrentes do uso de substâncias psicoativas. Para isso, o Balance conta com o apoio, então, do CETAD, e assim, reúne-se profissionais como psicólogos, médicos, antropólogos e outros pesquisadores da questão das substâncias psicoativas, e também outras DJs, pessoas que não são especialistas também, né? Talvez aí na sequência a gente fala, talvez essa seja uma das grandes potências no modo de fazer as estratégias ou desenvolver as estratégias do coletivo Balance, é a implicação dos usuários também no desenvolvimento desse processo. Tem uma autora portuguesa, que é a Ana Cristina Perdigão, que tem um texto dela que ela fala sobre a ética da intervenção comunitária e como é que a gente poderia pensar isso. E ela traz um trechinho que é mais do que simbólico e é super afetivo, e que ela vai pegar um trecho do Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry e vai
lembrar um trechinho do Pequeno Príncipe, quando o Pequeno Príncipe encontra com a raposa e um fala para o outro, eu vou te visitar mais tarde. Mas ela fala assim, mas como assim você vem me visitar? Mas que horas é que você passa para me visitar? Como é que você passa para me visitar? Porque, afinal de contas, se você vem me visitar, eu preciso preparar meu coração para encontrar com você. Né? Há planos pilotos, projetos pilotos, pesquisas ou então investigação, prospecção de campo, ou até mesmo mobilização e a mobilização de usuários, que seriam as partes mais atingidas. Eu acho que são estratégias e modos que a gente pode fazer com que a gente, mais do que prepare o coração para encontrar com populações específicas, mas que a gente possa, junto com essas populações específicas, desenvolver estratégias e implicar essas populações específicas nessas estratégias. Pode passar, por favor. Então, esses são os métodos que a gente tem utilizado, né? Então, a gente pensa nessa ideia de ações planejadas e desenhadas no próprio andar e na própria convivência com os usuários, participante das festas e também usuários de drogas. A gente pode dizer que nas equipes que já trabalharam e que trabalham nas ações do Coletivo Balance, 95% sendo bondosos, são pessoas que são usuárias de drogas lícitas e principalmente drogas ilícitas também, já que elas estão fazendo e estão pensando aquilo que dizem respeito a elas. A metodologia de pesquisa Ação Participante fez parte no início do desenvolvimento do projeto, a gente entende que também, como uma das consequências diretas, é essa ideia de empoderamento, de que está ali como empowerment, mas o empoderamento desses sujeitos que, tanto de 2005 para cá, alguns desses sujeitos hoje em dia desenvolvem pesquisas, ou então trabalham na área de drogas, ou então trabalham com outras coisas, mas não são sujeitos que têm a sua vida destruída ou acabada, ou que têm muito... Eventualmente, alguns passam por balanços, né? Mas digamos que todos caminham bem. Nesse caminho também a gente desenvolveu técnicas e também abordagens já existentes, mas não desenvolvidas naquele campo especificamente, que é a ideia de cuidado terapêutico, então de intensificação de cuidados nos territórios das festas, quando esses sujeitos, então, a gente com a retaguarda de um posto de saúde, com médico e com ressuscitadores e com equipamentos pertinentes, a gente, então, faz essa ideia da intensificação de cuidados quando a gente pega quadros associados à dissociação ou, então, ansiedade aguda, sempre situações de crise e manejo dessas situações de crise. A outra também estratégia que a gente usa é a do InfoStand, um lugar no território da festa que a gente, então, tem como referência para a distribuição de informações. Ali naquela ilustração é o território de uma festa, então, o território de uma festa ou de um festival que dura até 7 dias, com população média de até 15 mil, 20 mil pessoas, a gente tem que pensar uma estratégia que pense também a questão da mobilidade urbana e da circulação humana durante esse período que aquelas pessoas vão estar convivendo naquele território. Os workshops dialógicos, preparando, quem prepara também, que a gente entende como, por exemplo, no caso de sujeitos com quadros agudos, ou então que estão ali passando por uma situação, como o Luiz Paulo falou hoje, de manhã, de uma bad trip. E se a gente não prepara, ou o pessoal da segurança, ou as pessoas que trabalham nas festas, as primeiras abordagens podem ser desastrosas e podem produzir, como a gente já entende hoje, com o amadurecimento técnico que a gente já conseguiu alcançar, a gente produz a possibilidade de aumentar o risco do sujeito ter, por exemplo, quadros complicados como rabdomiólise, por exemplo, ou como hipertermia. Então, essas primeiras abordagens, a gente entende que a gente tem que instruir também nesse território todo, que as pessoas têm que ter tecnologias leves e relacionais no primeiro contato com o sujeito para poder levar até o posto de saúde. A gente também projeta filmes e trabalha com documentários, e em algumas dessas ações a gente dialogou com os usuários presentes no festival para trabalhar com essa ideia do EZ-teste, que seria um tipo de bioteste, de teste, como só que um teste simples, não tão confiável como um teste feito em laboratório, mas que numa situação extrema pode dizer para um sujeito que não tem ou que tem determinada substância, e isso não previne tudo, isso não dá uma segurança absoluta, mas claro que aí já adverte o sujeito da possibilidade sempre da adulteração das substâncias ali consumidas. E as intervenções artísticas e o outdoor eletrônico.
Esse ano vai ter de novo esse festival, que é o Universo Paralelo. Durante todo esse percurso do Coletivo Balance, a gente tem sempre de um ano para o outro repensado e também agregado outras estratégias. Essas estratégias das intervenções artísticas, que a gente no início era uma coisa bem, um ensaio, uma tentativa de fazer algo parecido com isso, nessa intervenção, nessa próxima ação global, por exemplo, a gente vai contar com uma equipe de 12 ou 13 pessoas, e aí já aproveitando também a tecnologia que o CETAD tem desenvolvido, por exemplo, com ou ponto de encontro ou de cara na rua, porque uma pessoa que trabalha com a gente, que é a Rose Boareto, passou mais de 1 ano, 2 anos também trabalhando na rede do CETAD e desenvolvendo esse tipo de articulação, esse tipo de intervenção. Então, aí a Rose, por exemplo, vai coordenar essa equipe e aí vai aumentar esse tipo de intervenção, porque a gente entende que 5 ou 6 anos distribuindo informações do mesmo território, mesmo que a população específica alvo, ela conte com uma característica que é a mudança de geração desses contextos. Então, parece que é o mesmo contexto, mas como ele é geracional, esses lugares de frequência de festa, então, de tempos em tempos, você pensa que tem o mesmo público, mas o público, ele dá uma ciclada, né? Mas aí a gente pensa, por exemplo, de apostar mais nessas intervenções agora do que na informação, mas sem deixar a mão da informação. Pode passar, por favor. Então, esses são os conceitos e técnicas e práticas que a gente tem trabalhado, a ideia de prevenção de uso, porque se a gente dá informação para as pessoas podem reorientar e podem tomar outra decisão de usar ou não usar uma substância específica, a redução do risco potencial, né? Associado a consumo, e aí sem contar também que uma outra complicação nesse contexto é que dificilmente a gente lida com usuários no sentido de pessoas que usam uma só droga. A gente lida com pessoas que são poliusuárias ou ocasionais ou durante o tempo todo elas são poliusuárias. Então elas não são usuárias disso ou daquilo, elas são usuárias naquele contexto que já tem um conjunto de riscos associados, 7 dias, sol, possibilidade de desidratação, e também a ideia de o manejo dos riscos ali naquele contexto. Além disso, também o manejo dos danos já existentes, por exemplo, se um sujeito ele faz uma crise de dissociação, ele já teve um dano decorrente da experiência do uso dele. Então, aí a gente não está fazendo mais, não está mais reduzindo um dano, a gente está gerenciando um dano que já aconteceu, que o sujeito fez uma crise. Você pode passar, por favor? Então, a gente pensa nessas ideias também da cultura de risco, né? Na ideia também de cultura de festa, que a gente tem que pensar nesse contexto, de redução de riscos e danos em festas e festivais de música eletrônica, e tecnologias e métodos de preparo de campanhas, tanto no aspecto da prevenção, como na redução de riscos e de danos. Você pode passar? 3? 3. Essas são você pode voltar só um pouco. Essas são as primeiras campanhas. Pode voltar só o primeiro? Esse é um clássico, que é a primeira campanha que a gente tem de redução de riscos e danos para uso de LSD. Né? Aquela estradinha são plotters de LSD. E que é aí que essa potência das estratégias que a gente desenvolve. Assim, causa uma afinidade, causa uma identificação com o usuário, porque foi feita por usuários e foi feita para poder fisgar mesmo o usuário, que vai identificar todos os símbolos ali associados. Você pode passar? Então, aí, no fundo, sempre tem, como a gente trabalha nesse contexto do universo paralelo, então as campanhas da gente sempre são bilíngues. Então, aí, no fundo dessa mídia ficam as informações. Pode passar? Essa foi a primeira campanha da gente para a redução de risco de danos de êxtase. Pode passar? Bem, o fundo das campanhas. Pode passar, porque aí são 3 anos de campanha. Pode passar, por favor. Essa foi a primeira de álcool. Essa foi o segundo ano, que aí a gente não fez só 2 drogas, então a gente ampliou para várias drogas. Pode passar, por favor? Cannabis, e aí as informações. Isso está disponível na internet e depois vocês podem acessar. Pode passar. De álcool. Pode passar. Cocaína e crack. Pode passar. Pode passar mais rápido, que é só mesmo para... Aí começou a processar e o tempo acabou, tá vendo? A sincronia, quase em Guiana para você. Uma maldição para um psicanalista. Eu nem vou interpretar, sou só a coordenadora da mesa. Dessa vez, não, pô.